E você que trouxe a tua Bíblia, abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Algumas pessoas acham que ir ao céu, ir para o céu, é um ingresso de quem não vai fazer nada o resto da vida. Eternidade dormindo na rede, fazendo uma pescariazinha, né? Andando pelas ruas de ouro, jogando um dominó na praça. Algumas pessoas acham que ir para o céu é assinar um termo de aposentadoria eterna. Mas se Deus é nossa imagem e semelhança, nós somos a imagem e semelhança do Senhor, nós temos que aprender muita coisa com o nosso Deus. E o nosso Deus é trabalhador. E se o nosso Deus é trabalhador, nós também somos. E se nós vamos para o céu, se o nosso Deus trabalha, nós também vamos trabalhar. Ô pastor, que é isso? Já basta essa vida que eu tenho. Já basta o trabalho que eu tenho que fazer. Eu vou ter que trabalhar lá também. Mas vai ser diferente. A palavra do Senhor, no capítulo 2 de Gênesis, diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, já havia concluído a obra, Deus já havia concluído a obra que realizara. E neste dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra, o teu recado santo e bendito. E traga, Senhor, aos nossos corações um ensinamento abençoado, que vai mudar nossas vidas, que vão mudar nossas histórias. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém e amém. Todas as vezes que eu medito na palavra do Senhor, eu tenho aprendido que eu preciso colocar um título. E esse título é a partida, é o ponto de partida daquilo que Deus vai falar ao meu coração. Quando eu meditava nessa mensagem, o ponto de partida que Deus colocou no meu coração é aprendendo a ter uma vida com propósito. Muitas pessoas não entendem isso. Algumas pessoas não compreendem isso. A palavra do Senhor, no texto, eu poderia ter lido o capítulo 1 inteiro. Mas você vai ver que Deus viu que a terra era sem forma e vazia. E aí ele decidiu construir. Ele decidiu investir num projeto. E diz a palavra do Senhor que ele começou a construir. Ele começou a fazer separação das águas, do firmamento. Ele colocou vegetais, plantas, animais, o homem. E para cada criação, para cada coisa que Deus fazia, ele via que era bom e ele se envolvia num novo projeto. No primeiro dia, ele viu que algo que ele fez era bom. Então ele decidiu, no segundo dia, continuar construir alguma coisa. Nós não sabemos ao certo se este 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias é o mesmo tempo que o nosso. A palavra do Senhor diz que um dia de Deus pode ser até 1000 dias nossos. Nós não sabemos dizer ao certo se foram 6 dias corridos como os nossos, mas seja nos nossos ou seja no de Deus, Ele trabalhou esses 6 dias. E diz o texto do capítulo 2, que quando ele chegou no 7º dia aí, deu uma conferida em tudo que ele tinha feito,
ele fez o quê? Descansou. E ter uma vida com propósito, irmãos, é saber que eu vou começar uma coisa e que eu vou terminar. Eu vou me envolver num projeto, e esse projeto não vai ficar no meio do caminho. Esse projeto não vai se perder ao longo do tempo. Eu vou começar e vou finalizar. E algumas pessoas dizem assim: olha, pastor, eu não faço porque eu não tenho tempo. Não é assim? Olha, eu não me envolvo totalmente, eu não termino o que eu começo porque me faltou tempo. Não é assim que as pessoas fazem? Às vezes na igreja: eu não fui na igreja porque não tenho tempo. Eu não fui na reunião de diácono porque não tinha tempo. Eu não participei dos grupos missionários porque não tinha tempo. Eu não fui na escola bíblica porque não tinha tempo. Só que você precisa entender que quando falamos que não temos tempo, quer dizer que nós não estamos priorizando. Quando você fala, não tenho tempo, você está dizendo o quê? Isso não é prioridade para mim. Outra coisa é prioridade para mim. Você me entende? Quando uma pessoa entra num leito de hospital e ali ela está doente, enferma, esta frase, eu não tenho tempo, acaba. Por quê? Porque agora a prioridade qual é? Cuidar da saúde. O cara está infartado na cama, cheio de eletro, na máquina, oxigênio. Ele não tem o que priorizar. Agora a prioridade é a saúde. Quando a mãezinha engravida lá e ela começa a gestação daquela criança, adianta agora ela querer só comer o que ela quer? Se ela é fumante, ela continua fumando. Se ela se droga, ela continua se drogando. Se ela bebe, ela continua bebendo. Não, ela olha aquela criança ali e ela talvez por alguns meses ela não vai fumar, não vai beber, não vai se alimentar de qualquer coisa. Por quê? Porque agora ela tem tempo para aquela gestação, porque é prioridade para ela. Ela não conseguia parar de fumar um dia sequer. Ela não parava de beber um dia sequer. Ela não parava de fazer um monte de coisa, mas agora ela está gerando uma criança e ela começou a ter enjoos. Algumas mãezinhas não tem tanto enjoo, mas algumas mãezinhas têm enjoos terríveis. E aí aquela mãezinha que tem um enjoo terrível, se ela trabalha, o trabalho vai ter que esperar. Se ela ia viajar, a viagem vai ter que esperar. Seja lá qual for o que ela ia fazer, aquilo tudo vai ter que esperar, porque a prioridade agora é ela tentar equilibrar novamente, sabe, o sistema digestivo dela, o enjoo. Ela vai procurar um remédio, uma farmácia. Provavelmente ela deva ir para a casa dela, ficar quietinha, e ninguém vai fazer mais nada. As mulheres, em épocas onde elas chegaram às suas regras, ela não pode ir para a piscina, ela não pode ir para o mar, ela não pode ir em lugares que molham. E aí o que acontece? Tudo muda por causa desses dias. Vamos para a praia. Não, para a praia essa semana não dá, porque você sabe, né? Estou no dia de mocinha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Em tudo na nossa vida há tempo. Só não há tempo quando eu não quero. Só não há tempo quando eu decido que não vai ter tempo, porque eu decidi colocar outras coisas na frente. Por que Deus quis construir a terra e colocar na terra as coisas que Ele quis colocar? Porque naquele momento quis Deus dar prioridade ao nosso planeta.
E naquele momento, Deus não tinha mais nada para fazer no universo. Ele poderia até ter, mas naquele momento ele decidiu que ele ia cuidar da terra. E durante 6 dias, ele esteve plenamente envolvido neste projeto. O problema é que algumas pessoas não conseguem entender a diferença entre trabalho e emprego. Você sabe qual é a diferença do trabalho e do emprego? O emprego é o lugar onde você é a fonte da tua renda. É o lugar que você é remunerado. E o trabalho? O trabalho é a fonte de vida. É no trabalho que a gente se realiza. Quando o trabalho ele é misturado com emprego, e aí eu trabalho num emprego que não me realiza, eu sou feliz? Por quê? Porque eu não faço aquilo que me satisfaz. O trabalho me produz vida, o emprego me produz dinheiro. Muita gente está empregado, fazendo o que não gosta só por causa do dinheiro. Algumas pessoas têm o prazer de envolver a sua remuneração com o seu trabalho. Ele faz o que ama. E ele se satisfaz. Ele se realiza. Por quê, irmãos? Por causa do propósito. Quando eu faço algo que eu me proponho, que me realiza, que me satisfaz, eu produzo mais. Eu tenho alegria. Eu tenho felicidade. E algumas pessoas estão cansadas, estão estressadas, porque não se satisfazem, não se realizam naquilo que estão fazendo. E aí você pode levar isso para várias áreas da vida da gente. Tem gente que não está feliz no casamento. Por que não está feliz no casamento? Porque não entende que no trabalho do casamento eu posso me realizar. Eu posso ter um alvo, posso ter um objetivo. Pode ser que tenha algo que me faça, sabe, produtivo, envolvido com alguma coisa. Para que você possa entender melhor, o que é cansaço? É resultado de um esforço intenso. O que é estresse? Resultar do esforço que você não entende o sentido. Se eu estou cansado, e aí eu deito e durmo. Mas se eu estou estressado, eu estou cansado por quê? Não sei. Eu estou trabalhando numa coisa que eu não sei qual é o sentido. E eu não vou ter como sair disso. No outro dia eu vou estar de novo, e no outro dia eu vou estar de novo, no outro dia eu vou estar de novo, no outro dia eu vou estar de novo. Adianta dormir para estresse? Não. No outro dia eu vou estar fazendo uma coisa que não tem sentido de novo. E no outro dia eu vou estar fazendo uma coisa que não tem sentido de novo. Se é só o cansaço do trabalho, eu deito e durmo, no outro dia eu estou firme e forte. Mas se eu estou estressado com um emprego, que para mim não tem sentido nenhum, só o dinheiro que eu recebo no final do mês, eu vou estar estressado, vou buscar Deus, e nunca vai sair esse estresse. Vamos para a praia no final de ano. Vai para a praia no final de ano, vai viajar nos Estados Unidos, vai descer de esqui, vai fazer o que você quiser. Você vai voltar, vai estar estressado. Por quê? Não faz sentido. A vida é sem graça, gente. E aí, quando isso está no nosso casamento, é terrível. Quando a gente transfere isso para os nossos filhos, é terrível. Quando a gente está vivendo sonhos que não fazem sentido, é terrível. Eu estou falando tudo isso para vocês, para que você possa entender alguns princípios que eu vou falar para você aqui. Deus mostra na Bíblia a diferença entre
apesar e por causa. Veja só, eu sou pastor. E apesar das dificuldades de ser pastor, muitas vezes financeira, apesar das dificuldades que a gente tem de rejeição, de calúnia, difamação, apesar de tudo isso, por causa das pessoas que precisam conhecer a Deus, eu continuo trabalhando. Apesar das lutas, o propósito, a causa da qual eu trabalho, me faz continuar o trabalho. Me faz continuar focado no trabalho, independente das circunstâncias. As pessoas olham para o casamento, apesar das dificuldades da vida dois, de ter que dormir ao lado de alguém que tem muito frio, e você tem muito calor, apesar de você ter que abrir mão muitas vezes de alguma coisa pelo outro, o casamento, a construção familiar é melhor do que as dificuldades que nós encontramos. Apesar de ter que lidar com os filhos, de ter que educar os filhos, de ter que passar um tempo com os filhos, apesar da luta que é fazer a festinha de aniversário dos filhos, é maravilhoso ter os filhos. É lindo quando a gente vê o sorriso dos nossos filhos. É maravilhoso quando nossos filhos dizem que nos amam. Vocês estão entendendo? A Bíblia, ela fala sobre vários assuntos e ela gira em torno deste apesar e por causa. Apesar das lutas, eu pude tirar Israel do Egito. Apesar de ter que enfrentar um povo rebelde, apesar de ter que passar pelo deserto, apesar de ver o mar se abrir, apesar do medo que eu tive, no final, poder morar na terra que mana leite e mel, é a minha alegria. Isso é vida com propósito, gente. Isso é trabalho, isso realiza. Por isso que eu não posso levar a minha vida como um emprego a vida toda. Por quê? Porque eu fico só no apesar. E aí, quando o apesar passa a ser maior do que por causa, minha vida perde a graça. Eu trabalho por quê? Apesar do trabalho, apesar das dificuldades que eu encontro no trabalho, eu posso ir para minha casa e dar aquilo que meus filhos querem. Eu posso fazer minha família feliz, eu posso abençoar meus pais, eu posso ajudar pessoas, eu posso investir no reino de Deus, apesar das dificuldades que eu tenho que encontrar no meu trabalho, de ter que engolir sapo, de ter que olhar aquele chefe mal-humorado, de ver aquelas pessoas, apesar de tudo isso, por causa de tudo isso, eu me realizo. As pessoas estão sofrendo, gente, porque só fica no apesar. Viver uma vida com propósito, começar algo e terminar algo, é o por causa. Por que você está fazendo o que você faz? Por que você está na igreja? Ah, pastor, apesar de ver lá um irmão que olha feio, um irmão que é falso, o outro que fala o que não vive, apesar de ter tudo isso, por causa de Deus, eu estou lá. Por causa do Senhor, do seu reino, é que eu não saio de lá. É por causa do trabalho que nós vemos, de ver a transformação de pessoas de verdade, apesar de ver um monte de gente que não se transforma, por causa daqueles que se transformam, é por isso que eu estou na igreja. A gente se motiva no trabalho da igreja, não pelos apesares, mas por causa. E às vezes as pessoas estão esfriando, porque não se sabe por causa, só do apesar.
Eu não vou na igreja porque o pastor rouba, todo mundo é ladrão, tudo é mentira. Fica só no apesar. Eu não vou por causa disso. Não é o que a maioria das pessoas fazem. Se elas conhecessem o que é viver uma vida com propósito, elas priorizavam isso. Elas dariam mais valor para isso. Vir para a casa do Senhor com a minha família, apesar de todos os pormenores, é ver a minha família crescer na presença do Senhor, com valores, com alegria, com amor, com dedicação. Apesar de todas as dificuldades, irmão, se você entender isso, você vai entender Deus, você vai entender o projeto de Deus. Porque logo que passa o capítulo 2 e Deus fala, olha, tudo maravilhoso, descansei, aparece um homem e uma mulher que pecaram e estragaram tudo. Depois de tudo que Deus fez era bom, uma tal de uma serpente apareceu, envolveu a mulher, o homem, e Deus falou, não come aquela fruta, não come daquele fruto, daquela árvore, porque senão vocês vão morrer. Mas eles comeram e não morreram. Morreram sim, porque viver sem propósito é como morte. As coisas não fazem sentido, a gente não sabe para onde vai, o que fazer, e a palavra do Senhor nos mostra que uma vida sem sentido é caos. A gente vê a nossa nação vivendo caos, por quê? Porque a nossa nação está cheia de gente sem motivação, sem propósito de vida. As pessoas estão sobrevivendo, e cada um vive o seu, e luta pelo seu, e não importa se o direito deles ultrapassa o seu direito, eles fazem o que bem entendem, do jeito que querem, como querem. Hoje era 1h em casa, um infeliz começou a soltar umas bombas na porta da nossa casa lá, que parecia que a minha casa ia derrubar. O cara soltou 2, meu coração já estava a milhão. Quando foi 1h30, a gente estava dormindo e já tinha entrado no profundo, o cara soltou uma que eu pensei que eu estava sendo arrebatado. O que passa na cabeça de uma pessoa, 1h30, soltar uma bomba na porta da casa de pessoas que querem dormir e descansar? Eu sou jovem, mas e quantos velhinhos estão acostumados a acordar 5h e dormir 10h? Vai um infeliz 1h e solta uma bomba na porta da casa deles? Esse caos que a gente tem visto é o mesmo caos que a gente vê acontecendo com Adão e Eva. Porque eram pessoas que tinham o privilégio de toda tarde ter a presença do Senhor ao lado deles, conversando com eles. Depois de eles andarem, depois de eles fazerem os trabalhos, depois de fazer o que tinha que fazer, Deus vinha e falava, passear com eles no jardim. É o mesmo casal que depois do pecado vai se esconder de Deus, não quer ver Deus, não quer que Deus os veja, assim como muitas pessoas que vivem o pecado, que se deleitam no pecado, e quando Deus os chama, não tem o tempo. Não tenho tempo. Não tenho tempo para me envolver nas coisas de Deus. Não tenho tempo para falar com Deus. Não tenho tempo de ir à presença de Deus. É por causa do pecado que gera morte, que faz da gente pessoa sem propósito. E o que causou essa falta da presença de Deus? A gente vê já na briga com seus filhos, a disputa entre os filhos de Adão e Eva, e o primeiro assassinato entre irmãos, e o caos já se instalando. A gente vê mais para frente, Sodoma e Gomorra, a promiscuidade que era. Isso é andar sem a presença de Deus, é andar sem propósito. A gente constrói algo e nunca termina, e o outro pega e constrói algo e nunca termina, e constrói algo e nunca termina. É muito gostoso andarmos em lugares nobres. A gente olha aquelas grandes casas bonitas, a gente fala, nossa, aqui é diferente, olha que beleza. Aí você vai numa periferia, você olha e fala assim, nossa, que feio. Por que é feio? Porque lá eles terminam o que começam.
Na periferia, as pessoas começam a colocar bloco em cima de bloco, e ninguém chumba nada, e ninguém chapisca nada, e ninguém pinta nada, as casas ficam tudo lá de bloco, mas acabou o dinheiro. Muitas das casas foram construídas sem planejamento, começaram e não terminaram, e depois foram fazendo de qualquer jeito. Não é verdade? Hoje eu estava vendo na internet, tem um cara com uma Ferrari que vai ter que pagar de IPVA no carro dele R$101.000. Que delícia, não? Ele deve ter 101 mil para pagar se tem uma Ferrari. Mas e quantas pessoas estão ostentando a ter coisas, não planejaram, não prepararam, e que agora vão ter que pagar os impostos, e agora a Dilma paga o pato, o Alckmin paga o pato, o prefeito paga o pato, todo mundo paga o pato da raiva dessa pessoa. Por quê? Porque ele está sentindo lesado. Mas você quis ter, mas você fez um projeto, e que não planejou o projeto, e que agora veio os custos do projeto. O caos é instalado no nosso meio, exatamente porque nós não vivemos uma vida com propósito. Porque se vivemos uma vida com propósito, a gente se concentra no que vamos fazer e vamos até concluir. E depois que concluímos, nos envolvemos em novos projetos que também vamos concluir. As pessoas querem ter filhos, vamos ter filhos. Aí coloca o filho no mundo. Vida sem propósito. Deixa o filho, faz o que quer. Aí a gente vê essas crianças muitas vezes sem a menor educação, sem limite, sem nada. E quando você puxa a orelha de um, o pai fica todo bravinho porque você puxou a orelha. Existe um projeto de educação de filhos, existe um projeto de formação de filhos, existe um projeto de dar amor aos filhos, existe um projeto de formar o caráter dos filhos, de investir na escola dos filhos, de investir no crescimento dos filhos, nos valores dos filhos. Existe um projeto que muitos pais não querem trabalhar. Não querem trabalhar. Por quê? Porque não se realiza nisso. A mãe se realiza, o pai não se realiza. Ou o pai se realiza, a mãe não se realiza. E aí quando isso acontece, o pai está todo estressadinho com os filhos, ou a mãe está toda estressadinha com os filhos. Não tem propósito, gente. Porque ter propósito, você educa, cansa, você deita, dorme, no outro dia é novo. Mas eu estou estressado com meus filhos. Está estressado com teus filhos porque você vive sem propósito. A palavra do Senhor diz que o homem se unirá à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. Existe um tempo para o projeto acabar. Porque se eu vou me unir à minha esposa e eu vou me tornar uma só com ela, o tempo de ser pai, o tempo de ser mãe, vai chegar uma hora, vai acabar. Agora, eles vão se tornar um casal, uma família, e eles que projetam, eles que constroem, eles que desenvolvem. Mas algumas pessoas fazem o quê? Levam o pai e a mãe junto. Não é verdade? E aí fica lá, o casal não tem a vida dele, e eles não podem realizar seus sonhos, e nada acontece. Os filhos estão lá, 50 anos na barra dos pais lá, 60 anos, não vivem. E aí ambos estão infelizes. Os pais, porque o seu trabalho nunca acaba, porque não há, sabe, no que se focar, não há no que planejar, não há propósito, perde sentido. Como pai, eu ensinava, educava, agora como que eu faço? Agora eu não educo. Fulano não me ouve, e se eu falar ainda bate na minha cara. E se eu falar muito, me coloca num asilo. Perde-se o sentido, perde-se o propósito, e as pessoas ficam estressadas. As pessoas perdem a alegria. Deus hoje quer mostrar para você essa diferença, gente.
Quero que vocês entendam isso, porque Deus está falando muitas coisas aqui, em ser sábio, em ser inteligente, em fazer as coisas com motivações corretas. Agora Ele está falando para você entender qual é a diferença de ser uma pessoa cansada de uma pessoa estressada. Você pode estar aqui hoje cansado e dormir à noite, amanhã você está novo. Mas se você não está cansado, você está estressado, não adianta dormir. Você precisa mudar. Você precisa mudar teu pensamento. Você precisa mudar algumas coisas. Ah, pastor, não tem onde mudar. Querido, você vai ter que encontrar alguma coisa que possa mudar. Se você não pode mudar no externo, muda no interno. Aprenda a fazer algo com propósito. Aprenda a fazer algo que te motive, algo que te realize. Quando a gente fala para as irmãs assim, irmãs, você vai lutar pelo teu casamento? Qual é a motivação dessa irmã em lutar pelo casamento? Quando a gente fala para o marido, marido, você vai lutar pelo teu casamento? Qual é a motivação? De mudar ela ou de mudar ele? Motivação errada. Você precisa se realizar no teu casamento. Você precisa aprender que ao investir no teu relacionamento, todos vão estar felizes, inclusive você. Ah, a minha vida não tem graça, não faz sentido. Não tem graça, não faz sentido, porque tudo que você faz, faz por você, e não faz por os que estão ao teu redor. Quantas esposas estão olhando para o marido e dizendo, perdi a graça. Não, você não perdeu a graça, teu relacionamento não tem propósito. Quantos maridos olham para a esposa e dizem, perdi a graça, perdeu a graça porque teu relacionamento não tem propósito. Qual é o propósito do teu casamento? Ah, meu propósito de casamento é acordar, dormir junto, ter relações sexuais. E pronto. Algumas pessoas dizem, casa que é bom. Você vai ter relacionamento sexual. O que mais? Você vai ter relacionamento sexual. O que mais? Você vai ter relacionamento sexual. Não sabe dizer o que serve. Não sabe dizer para que investe. Não sabe dizer por que casou. Não sabe por que investiu nisso. Um projeto sem propósito. É porque meu pai não deixava eu fazer. A minha igreja dizia, se fizer fornicação. Então eu tinha que resolver logo esse negócio, porque eu estava com vontade. Quantos jovens estão assim? Eles não escolhem quem eles vão se casar. Mas aí beija gostoso. Fulano beija muito, hein? Fulano tem uma bitoca. Fulano é cheiroso, você viu como é forte? Nossa! Olhos azuis, que braço! Que bíceps! Aí vai casar sem propósito. Casa sem propósito. Aí gosta de brincar no celular. Eu falo pro MSN. E você vai casar e vai ficar em MSN, um com o outro em MSN? Vão ficar conversando um de cada lado da mesa pela internet? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por causa do quê? Por causa do quê? Apesar do quê? Apesar das dificuldades, eu quero chegar onde? Onde você quer chegar, meu irmão? Onde você quer chegar, minha irmã? Você quer lutar pelo teu casamento para chegar onde? Para mostrar para os outros, pastor. Estou cansado de ver os outros dizer que eu sou uma frustrada com um casamento frustrado, com um marido que não vai chegar a lugar nenhum. Então eu quero restaurar meu casamento para esfregar na cara desse povo, para dizer assim, vocês falaram, agora vocês engolem. Não é assim que algumas pessoas fazem? Eu quero meu filhinho tudo arrumadinho. Não coloca uma roupinha bonitinha no filho só para mostrar assim, olha, meu filho, eu quero que seja um menino bonito. Eu quero que se vista bem. Eu quero que esteja bem apresentado. Não. Coloca uma roupa que o filho odeia, que só a mãe gosta. Coloca a calça do menino aqui em cima, ensacar ele dentro da calça. O moleque fica parecendo aqueles nerd. Aí tem uns nerds aí que tá até bem mais bonitinho que ele. Penteia o cabelo daquele jeito, lambe o menino, para aparecer na frente dos outros bonitinho. Meu filho. Aí todo mundo olha e fala, nossa, que moleque horroroso. Só para dizer que é boa mãe.
Mas chega em casa, o filho está morrendo de medo da mãe. Chega em casa, o filho está apavorado com a mãe que tem. Mas diante dos outros quer mostrar. Você não vai ser feliz. Eu me lembro que a maior tristeza que eu tinha de criança é quando eu estava de cabelo comprido e minha mãe falava assim, vamos para a casa da avó. Que chegava lá na casa da avó, minha mãe se juntava com a minha tia e elas me agarravam para cortar o cabelo. Não só meu, dos meus primos todos. E não tem coisa pior do que você ir num cabeleireiro que não sabe cortar cabelo. E aí você pega minhas fotos de 7, de 6 anos, tudo cortado reto aqui, uma baita de um cabelo grande aqui, com franjinha toda, cortei o cabelo. Aí ia para a escola com aquele cabelo, os meninos ficavam olhando. Naquela época não havia bullying ainda como... Mas todo mundo olhava para você assim e você parecia de outro mundo. Tem mãe que faz isso. Deixa que eu corto. Deixa que eu corto. Vamos economizar. Deixa que eu corto. É desprezar o valor do trabalho de um cabeleireiro, do barbeiro. Não é? Não. Você corta aí de qualquer jeito. Deixa que eu corto. Ou faz melhor. Compra uma maquininha, rapa a cabeça do moleque. Parece que ele sai da FEBEM toda semana. Tem criança que está com piolho, a mãe não compra um negócio para tirar um piolho. Rapa a cabeça. Menina, corta curtinho. Deixa o cabelinho Joãozinho. É mais fácil para ver a piolho. Vida sem propósito, gente. Faz a gente ficar facilitando a vida da nossa vida, em vez de fazer a gente ter alegria de fazer aquilo. Hoje eu estava vendo no Face uma figura assim, uma senhora com pente puxando o cabelo de uma menininha com cabelo ruim assim. Um dia a gente chega lá. É interessante que tem mãezinhas que olha o cabelinho ruim da filha que tem, mas tem um amor de cuidar daquele cabelinho. Todos os dias, com o maior carinho, ela vai e penteia e cuida e passa o creminho. Tem umas que falam assim, coloca aí qualquer coisa nessa cabeça e sai dando rolê, que pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem gente que vai fazer comida, bate o ovo na frigideira, joga o resto da casca no lixo, mas ficou cheio de teco de ovo dentro do ovo lá. Aí quando você vai comer, você fala, nossa, esse ovo é crocante. Não, é os pedaços da casca do ovo que ficou lá, porque fez com má vontade. Que fez sem propósito. E acha que os outros não sabem disso. Não, todo mundo viu, o marido está lá. Tirando um pedaço do ovo. Ter uma vida com propósito, gente, é olhar para as pessoas e falar assim, eu vou trabalhar, mas quando eu cansar, eu deito e durmo, acordo e continuo. Quando nós incentivamos os irmãos a lutarem pelos seus casamentos, é mostrar para eles um propósito de ser feliz. Lutar pelo meu casamento, lutar pela minha família, lutar para não ser uma pessoa frustrada, dizer que começou uma coisa e não conseguiu terminar, ou investir numa coisa e depois descobrir que poderia ter feito diferente no outro e ter sido feliz no outro, sem precisar ter passado por tudo que fez para chegar no outro que está vivendo. Vocês estão entendendo? É não deixar perder o emprego para descobrir que era mais feliz no emprego passado do que no emprego que está. Algumas pessoas preferem trocar o emprego pelo salário, só que trocam muitas vezes o emprego que os satisfaziam, o ambiente era gostoso, a alegria trazia ao coração, eles tinham lá um tempo gostoso, e aí vai para um outro emprego, onde é cada um por si, ninguém fala bom dia,
E se você der risada, cortam a tua cabeça. Só porque você vai ganhar R$500 a mais, R$600 a mais, R$1.000 a mais. A gente precisa entender essas coisas, para a gente poder ter alegria nessa vida. Para a gente encontrar satisfação. Podemos não ter todo o dinheiro do mundo, mas talvez nós tenhamos o tempo para poder viver em paz com nossa família. Talvez eu não possa comprar a Ferrari que tem R$101.000 de IPVA para pagar, mas eu posso ter um carro popular e passear com a minha família e poder ser feliz com ela. De ter o carinho dos meus filhos, de ter o carinho da minha esposa ou o carinho do meu marido, não importa. De poder fazer alguma coisa e se realizar com aquilo, e por mais que seja trabalhoso fazer aquilo, no final você descansa, no final você se realiza, no final você está feliz. Hoje de manhã eu saí daqui bravo, estava bravo hoje, porque eu vejo sempre as pessoas que vão acessar a internet e ouvir as mensagens, que vão acessar a escola bíblica e vão ser abençoados. Eu falo para a pastora, eu sou o primeiro a ser abençoado pela escola bíblica, gente. Esses anos todos, toda a formação intelectual, ministerial, vem da escola bíblica e é ministrada aqui pela pastora Márcia. Eu falo para ela, eu sou seu primeiro aluno. E aí, saber a importância que tem essa aula, eu trabalho para filmar, para gravar, para editar, para fazer vídeo, para pôr na internet, porque eu sei que semanalmente nós vamos ter 1.000 pessoas que vão acessar esses vídeos e que vão ser abençoadas. Aí hoje de manhã, o fio da câmera desligou a câmera, o áudio do computador falhou. Eu não acreditava que eu tinha perdido o vídeo, o áudio de uma aula que falava sobre ansiedade. Quantas pessoas precisam ser abençoadas? Aí você fala assim, é um trabalho tremendo. Hoje eu e a pastora chegamos aqui 4:30 da tarde, para montar tudo, testar tudo, fazer tudo, para que pessoas amanhã possam ouvir a mensagem e ser abençoados. Apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar da dificuldade que nós temos, por causa destas pessoas é que eu continuo. Poderia dizer assim, larga a mão. Não dá para fazer, não dá para fazer, não quero fazer, não vou fazer. Por causa dessas pessoas, eu não consigo parar. Por causa dessas pessoas, eu faço o que tem que fazer. Às vezes demoro 6 horas para editar, para poder fazer o vídeo, para colocar na internet. Poderia fazer tanta outra coisa. Não, por causa destas pessoas. Às vezes a pessoa está vendo a gente pela internet, não imagina qual é a luta que nós temos para que essa mensagem possa chegar no coração dela. Mas nós fazemos, independente das dificuldades, por causa delas, por causa das famílias delas, por causa da vida delas. Se uma pessoa mudar, irmãos, eu estava num seminário onde tinha mais de 1.200 pessoas e eu mudei no meio de 1.200 pessoas. Talvez igual a mim, tinha lá mais não sei quantos que mudaram também, e que hoje servem a Deus, e que estão espalhados pelo mundo todo servindo a Deus. Eu me preparo para trazer uma palavra de Deus aqui, talvez 95% da igreja ouça, dá risada, se alegra, não retém nada, mas se tiver 5%, 1%, meio por cento de alguém que ouve e vai dizer, eu vou mudar, eu vou fazer, valeu! Independente das dificuldades, independente das lutas, independente das dificuldades que a gente encontra, por causa dessas pessoas, eu me preparo, por causa dessas pessoas, eu estudo, por causa dessas pessoas, eu procuro fazer o melhor, para que elas possam ver o quanto Deus é bom, o que Deus começa, Deus termina. Quando Deus fala que Ele odeia o divórcio, Ele está dizendo por quê? Porque Ele está dizendo que uma família que começou, Ele não se agrada que termine, porque somos a imagem e semelhança dEle, o que começamos, nós concluímos. Até a morte nos separe, até que a morte nos separe, projeto feito, projeto concluído. Por isso se agrada o coração de Deus ver homens lutando pelo seu casamento. Agrada o coração de Deus ver mulheres
lutando pelo seu casamento. Agrada filhos lutando para se relacionar bem com pais. Agrada o coração de Deus ver pais lutando para fazer e abençoar seus filhos. Aí você fala assim, será que Deus vai se agradar? Ô irmão, se Deus é o que diz, que Ele começa e Ele termina, você acha que Ele não vai se agradar? Quando Deus libera uma palavra profética sobre a tua vida, e Ele diz assim, olha, eu vou te abençoar, e de repente, aquilo que Deus falou testifica no teu coração que é profissional. Você começa a encontrar as dificuldades no trabalho. Algumas pessoas dizem assim, será que Deus está se agradando? Pô, não foi Deus que deu. Hoje um primo meu colocou uma foto de um Fiat, e aí estava assim, Deus é que deu. E aí embaixo está a placa, vende-se. Demorou, hein? Como que é? Passou rápido? Deus é que deu, agora eu estou vendendo. Passou rápido o presente de Deus. Está cheio de gente assim, gente. Que começa, não termina. E hoje Deus está falando para você. Você precisa aprender a terminar. Você precisa se envolver em projetos com propósito. Você precisa se doar, mas se doar por prazer e não por remuneração. Aprender a se doar para se realizar. Uma vez uma pessoa falou assim para mim, eu vou para o meu trabalho, e quando eu volto para casa, meus filhos vêm correndo e me abraçam, todos felizes. Eu olho para minha esposa, feliz, mas me dá uma vontade de voltar para o trabalho. Porque eles querem brincar, eles querem pular, a esposa quer namorar, e eu estou sem paciência. Aí eu acho que o melhor lugar é voltar para a empresa. Isso é vida sem propósito, gente. Isso não é ter vida. Isso é mendigar felicidade. Aí essas mesmas pessoas acham que o dinheiro que elas ganham é que vai trazer felicidade. A felicidade está na cara delas. A felicidade está diante delas. Está entendendo? E Deus manda dizer isso para você hoje. Tua felicidade está na tua cara. E você tem pedido a Deus para tirar teu estresse. Oh Deus, estou muito estressado. Hoje Deus está trazendo a tua resposta. Porque se teu problema fosse cansaço, você teria dormido e tinha passado. Mas não passou, não é verdade? Não passou. Não passou porque é estresse. Estresse é o que mesmo? É se envolver em algo que não te faz sentido nenhum. É se esforçar por uma coisa que não faz sentido. Quantos de vocês estão se esforçando por algo que não tem sentido? Por que você está fazendo? Não sei, pastor. Mas por que você está fazendo tanta coisa? Não sei, pastor. Não sei mesmo. Não tenho ideia. Eu tenho o privilégio de trabalhar num lugar que me traz satisfação, me traz realização. Eu tenho o privilégio de cuidar de pessoas. Eu sempre gostei de fazer isso. E Deus sabe o quanto eu gostaria de cuidar de mais pessoas. Deus sabe o quanto me alegra ver o sorriso das pessoas. Porque minha mãe e meu pai disse que quando eu nasci, o tapa que eu tomei fez eu rir em vez de eu chorar. A vida toda eu ouvi meus pais falarem isso. O Marlon nasceu rindo. Agora, para quem nasceu rindo, lidar com gente chorando é a pior coisa que tem. Por isso, eu não consigo ser um pastor que eu não me envolva com os problemas. Por isso eu não consigo ser um pastor que diga para você, cada um com os seus problemas. Porque não está em mim isso, gente.
eu me envolvo emocionalmente, eu me envolvo espiritualmente. Tenho aprendido que eu não posso fazer muitas vezes por compaixão, exatamente porque eu vou me anular totalmente. Eu ministrei isso para vocês. E por muitas vezes eu fiz isso e sofri por causa disso. Aprendi que tem um limite, mas mesmo tendo um limite, eu fico assim, deixa eu ir mais um pouquinho. Tamanha alegria que me dá de ver vocês realizar sonhos, contar bênçãos, ver vocês projetando coisas. Está entendendo? Eu sou assim. Por quê? Porque o que eu faço, eu me realizo. É triste entrar num hospital do câncer. É triste entrar num hospital de pessoas infartadas. É triste ver pessoas ali que levaram a vida do jeito que quiseram, sem propósito nenhum na vida, e você encontrá-los ali, pedindo pelo amor de Deus, pastor, peça a Deus para me dar mais uma chance. Deus, peça a Deus para que Ele me tire daqui, para que eu faça tudo diferente. É triste quando Deus tira, e essas pessoas continuam fazendo do jeito que faziam. Elas continuam infelizes. Eu me lembro de Ezequias. Deus falou assim: Ezequias, prepara aí tua casa, teu tempo acabou. O cara foi na presença de Deus, chorou, orou, falou um monte de coisa. Deus falou: tá bom, Ezequias, eu vou te dar mais 15 anos. Os 15 anos que Deus deu para Ezequias foi os piores anos da vida daquele homem. Deus deu a vida para ser os piores anos da vida dele? Algumas pessoas estão pedindo oportunidade. Deus está dando, gente. Você vem aqui e pede ao Senhor mais uma chance, Deus está te dando mais uma chance. Você vem aqui e Deus está te colocando mais uma oportunidade. E o que você está fazendo com ela? A mesma coisa que você vinha fazendo. Se você pede a Deus mais uma oportunidade, muda. Se você fazia sem propósito, faz com propósito agora. Eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou cuidar da minha família. Quantas pessoas estão aqui, apresentadas, e eu falo isso, irmãos, e Deus é testemunha. Pessoas que passaram para cá, deixaram suas fotos, achando que deixando as fotos aqui, Deus ia fazer o que eles não querem fazer. Colocam as fotos aqui e dizem: Deus está apresentado, agora faz o Senhor o que eu não quero fazer. Vou dizer uma coisa para você, meus irmãos: filhos aqui apresentados só vão alcançar a bênção do Senhor quando os pais viverem com propósito. Pais que estão apresentados aqui só vão viver o que os filhos querem quando os filhos estiverem vivendo uma vida com propósito. Irmãos, amigos, seja lá quem for que estiver apresentado aqui, só vão mudar quando este amigo, essa amiga, começar a viver uma vida com propósito. Do contrário, você pode vir daqui 20 anos, eles vão estar aqui, e alguns podem até ter morrido e não ter resolvido o problema. Está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque a vida destas pessoas depende da tua mudança de propósito. A vida destas pessoas depende da mudança do teu pensamento, da maneira de como você vê as coisas, da maneira de como você vai realizar as coisas. Troquem de casa, troquem de carro, troquem de família, troquem de mulher, de homem, troquem. Você vai continuar do mesmo jeito, porque o problema é a falta de propósito na sua vida. É você acordar e entender que a realização que Deus quer trazer para a tua vida depende de uma mudança do teu pensamento, a mudança de verdade, de atitude. E é isso que o Evangelho quer produzir em nossas vidas. Porque quando Adão e Eva pecaram,
Logo o Senhor estabeleceu um novo trabalho. E ele chamou Abraão. E de Abraão ele estabeleceu uma nação, que dessa nação viria Jesus, o Salvador de todos nós. Que todos que crescem, que todos que por ele viessem, voltariam a se relacionar com Deus, voltariam a conhecer a vida, não veriam mais a morte, não desfrutariam mais da morte, mas desfrutariam da vida. E por isso a palavra do Senhor diz que ele é a vida e vida abundante. E diz a palavra do Senhor que quando Jesus falou, está concluído, está consumado, ele expirou. Isso quer dizer o quê? Acabou, concluiu. E o seu penoso trabalho, o seu esforço, o sofrimento da sua alma tinha um propósito. Por causa dos seus sofrimentos, por causa dos fariseus, por causa dos saduceus, por causa dos religiosos, por causa das pedradas, por causa dos pregos, por causa da cruz, por causa de pela coroa de espinhos, por causa de tudo isso. Não, por causa de você. Estas coisas foram os pormenores. Estes foram os pormenores. Eu tive que passar por tudo isso. Por você. É o que faz a gente começar uma coisa e terminar. Se eu tenho que lutar por causa da minha família, melhor preço, vou pagar. Vou enfrentar. Vou ser um leão. Vou lutar. A palavra do Senhor diz que Davi enfrentou o urso e o leão. Por quê? Por causa das ovelhas do pai dele. Por causa das ovelhas do meu pai. Urso, você não vai matar as ovelhas do meu pai. Leão, você não vai matar as ovelhas do meu pai. Aí Deus o colocou como rei. Por causa do povo do meu Deus. Propósito. Eu sou ungido do Senhor. E o Senhor vai me colocar para governar a nação, o povo dele. Eu sou ungido dele. Então, por causa disso, eu vou viver. Por causa disso, eu vou me esconder em cavernas. Por causa disso, eu vou passar fome. Por causa disso, eu vou na casa dos inimigos. Por causa disso, por causa que o Senhor me nomeou como rei do seu povo. Depende de você, irmão. Depende de você, minha irmã. Aonde você quer chegar com tudo isso que você está fazendo, a questão é você que escolhe. Eu sou só uma voz aqui. A palavra do Senhor diz que Jeremias passou boa parte da sua juventude pregando para um povo rebelde que não queria ouvir. Mas chegou um determinado momento, aquele povo todo estava sendo cativo, todo levado para o exílio. O comandante do exército do inimigo chegou e falou assim: você que é o Jeremias? Sou eu, você pode sair. Acabou o teu trabalho. E aí Jeremias foi habitar na terrinha que ele tinha comprado. E viveu o resto da sua vidinha lá. A palavra do Senhor diz que Josué lutou pela terra prometida. E depois, quando ele conquistou tudo, ele virou para os homens e disse assim: vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos o Senhor. Ele estava dizendo: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem da vida de vocês. Eu já decidi o que eu vou fazer da minha vida. É assim. Simples assim. Nesta igreja, meu irmão, a palavra vem como uma espada de dois gumes. Não pensa que você vai ter resistência em questão dela. Não pensa que tem alguma coisa no teu corpo que vai barrar a penetração dessa palavra. Pelo contrário, a palavra de Deus quando vem, vem, e não tem nada que segurar ela. Por isso eu sei que muitos aqui o coração chega a doer quando a palavra é ministrada, mas é para mostrar para você que Deus está dando para você um checkmate no teu estresse. Acaba com o teu estresse hoje, e muda a tua atitude. E se você estiver cansado, Deus te dá o descanso. Deus dá o sono do justo. Quando você colocar a tua cabeça no teu travesseiro, ali o Senhor vai te renovar. Você vai acordar, sacudir a poeira e começar tudo de novo. É assim que Deus vai fazer com você. Por isso, meu irmão, se você chegar aqui e dizer: pastor, estou tão estressado. Irmão,
eu vou dizer para você, você não tem propósito na tua vida, meu irmão. Tua vida é sem propósito. Por quê? Porque o pastor é grosso? Não, porque Deus falou isso para nós aqui. Você já olhou para a tua casa? Você já olhou ao redor das coisas que você tem? O que você já conquistou não era para te fazer feliz? Às vezes, quando eu ouço testemunhos de alguns irmãos que viveram ameaças de vida aí, quando eu ouço o Oberdan contando a vida dele, o Marcão contando da vida dele, o Gil contando da vida dele, Carlão. Alguns irmãos aqui foram livres, tiveram livramentos de morte. Alguns irmãos aqui viram o revólver apontado para a cara e tiro que não saiu. Alguns irmãos aqui estavam sentenciados à morte. E por que não morreu? Por que não ficou nas drogas? Porque Deus deu mais uma chance. E o que está sendo feito com essa chance? Alguns aqui, o casamento já teria acabado. Por que não acabou? Não acabou porque Deus está dando mais uma chance. Alguns pais aqui já teriam perdido completamente o controle. Por que não perderam? Porque Deus está dando mais uma chance. Depende da gente. Deus, Ele quer. Mas Ele quer que você faça com a verdadeira motivação. Eu dou uma aula no ITQ e a gente fala de uma lista que a pastora trouxe aqui. Lista de Maslow. Onde as pessoas priorizam as coisas na vida, e algumas pessoas preferem priorizar o que comer, o que beber, o que vestir, priorizam segurança. E de uma escala de 10, o propósito se vê em 9 ou em 10. É a última coisa que as pessoas querem. E é o que Deus fala que tem que ser a primeira para nós. Você não nasceu de uma chocadeira, irmão. Você não nasceu de uma chocadeira. Você não nasceu de uma qualquer. Você não existe porque o cosmo, a poeira solar. Porque quem sopra a vida é só Deus. Os cientistas podem até tentar manipular, mas eles não sabem explicar como é que aquilo tem vida. E a vida vem pelo sopro de Deus. Deus soprou e você está aqui. E não agrada ao coração de Deus ver você vivendo sem propósito. Ver você jogando fora, abrindo mão, vivendo estressado. Não adianta férias para gente estressada. Não adianta viagens para gente estressada. O que adianta para gente estressada? Ter uma vida com propósito. É assim que você vai chegar a algum lugar. Reavalie a sua vida. Reavalie as coisas no que você está envolvido. Reavalie as motivações que você tem no teu coração. E aprenda a dizer: Deus, eu tenho tempo para mudar. Eu tenho tempo para fazer diferente. Eu tenho tempo para fazer essas coisas. Porque quem não tem tempo, não prioriza. Quem tem tempo, prioriza. Deus priorizou. Ele fez e descansou. Prioriza, você vai trabalhar, mas vai descansar. Amém? Palavra do Senhor para você.